Terceiro ponto, como podemos usar a tecnologia ao nosso favor. Tá bom, Vanessa? Vou aguardar lá teu zap, tá bom? Gente, dessa maneira, eu tô aqui na minha casa, você tá na sua casa, a gente tá aqui batendo esse papo, falando de algo que é importantíssimo pra gente, que é professor de crianças, é relevante, né? E aí a gente tá crescendo junto, estamos falando de algo que edifica. Então é dessa maneira que nós vamos utilizar as tecnologias a nosso favor. A tecnologia não é do inimigo, não é do diabo, né? Eu lembro, eu até falei uma palestra minha, que antigamente era assim, televisão, futebol, tudo do diabo. É do diabo, do diabo. E aí vem o diabo e faz tudo que não presta com aquilo que deveria ser algo bom. Então nós temos que fazer. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. Deus deu a criatividade para todos nós, inclusive os cristãos. E por que os cristãos não criam? Por que os cristãos não produzem? Por que os cristãos não podem serem grandes influenciadores? Entendeu? Então vocês não repararam que está uma inversão? É invertido. Então a gente tem que se posicionar assim. Faça vídeos, fale de Cristo, use a tecnologia ao seu favor. Bastou agora no caso, né, a necessidade da gente fazer, que muitas pessoas estão fazendo. Mas quanto tempo que tá aí? Há quanto tempo, né? Então nós temos que utilizar ao nosso favor. Hoje nós vemos os professores assim se reinventando. Os professores hoje das escolas seculares, eles estão assim passando por um momento bem desafiador, né? Então eles estão tendo que gravar vídeo, gravar suas aulas. Por outro lado, é um momento ímpar, porque o ensino à distância, ele é o futuro. Ele não só é o futuro, mas como é o presente. Logicamente que para a educação infantil fica mais difícil você passar, porque não é só conteúdo, não são só valores, não é só um conhecimento que vai ser adquirido, também é vínculo, também é olho no olho, também é toque, também é experiência, né? Então o desafio dos professores de criança é maior, porque o adulto, ele faz uma live, liga aqui o celular, começa a falar e o outro adulto do outro lado já tem uma capacidade cognitiva, de percepção, de tudo, para entender. Só tem que ter um interesse. Tem interesse, então tá ali. Agora e a criança? A criança não. Então a criança é um outro desafio. Então a gente tem que começar a buscar como nós poderemos utilizar essas ferramentas, né, ao nosso favor. E não podemos ignorar. Eu já falava isso antes, né? Eu falava isso antes. A gente não pode ignorar a tecnologia, porque as crianças, elas hoje nascem na tecnologia. Elas aprendem a mexer no smartphone antes de irem para a escola. Elas aprendem a mexer no smartphone antes de saberem o A, E, O, U. Entendeu? Então elas já estão ali com os dedinhos delas. Então a gente tem que se adequar. Como nós vamos utilizar o YouTube, os aplicativos. Por que não criar aplicativos? E por que não criar jogos? As crianças gostam disso. Então, nós precisamos utilizar a tecnologia, sermos intencionais. Eu gosto de falar essa palavra, porque não só porque ela é uma palavra do momento, mas é porque a palavra é essa, intencional, naquilo que a gente faz. Toda a sua atividade, a sua prática com as crianças, ela deve ter uma intenção por trás disso. E a intenção é que a criança ela tenha uma experiência com Deus. Então você não tem que só apresentar para a criança aquele Deus. Ela não vai conhecer só o seu Deus. Ela tem que ter o Deus dela, o Deus que se relaciona com ela, né? Então você vê que tem um grande número de crianças que se relacionam com um amigo imaginário, por exemplo. Inclusive a cultura e alguns campos da psicologia incentivam isso. Então, por que não pode se relacionar diretamente com Deus, né? E Jesus, ao longo da Bíblia, ele fala, a criança não tem facilidade para crer, ela tem facilidade para acreditar, né? Então, por isso que nós precisamos falar dele. Quanto mais cedo, melhor. Inculcar, né? Então assim, gente, a tecnologia tá aí,
os smartphones estão aí, as crianças estão logadas, as crianças estão antenadas e nós estamos desantenados. Não podemos. Temos que correr atrás do prejuízo e fazer com que as nossas aulas sejam mais interativas nesse ponto. E tem um ponto positivo dessa quarentena, é que os professores estão utilizando aplicativos, né, ou se comunicando via Skype, via WhatsApp, Zoom. Existem outros programas aí, outros aplicativos de vídeo. Então, isso para a criança é o máximo, porque a criança ela vai olhar e vai ver assim, cara, minha professora, olha ali a tia Vanessa. Oi, tia Vanessa. E você vai estar lá, oi, tudo bem, fulaninho? E ele fica feliz porque não é só aquele carinha que ele está acostumado a ver no YouTube, mas é a tia Vanessa. Então, os professores estão vendo essa necessidade. Interessante que você também, com as suas crianças, faça grupos, né? Para que a criança tenha interatividade. Uma coisa só quando a gente está aqui falando. A criança está colocando lá, vocês estão colocando aí no chat, né? Essa é a comunicação. Mas olha que interessante seria se nós estivéssemos numa sala de vídeo. E que aí eu visse você e você visse para mim. Seria uma coisa mais pessoal, né? Então é interessante a gente utilizar também essas ferramentas de pesquisar. É novo para você, é novo para muitas pessoas, tá? E para criança, às vezes não. Então talvez um adolescente, talvez um filho teu aí possa te ajudar nessa parte, né, de edição. Eles são muito espertos, eles fazem muita coisa nas redes sociais e com a tecnologia. Então a gente pode aproveitar disso, tá ok? Então, com base nisso, eu trouxe uma sugestão de plano de ação para trabalhar com crianças e famílias, tá? Qual é a minha sugestão para vocês? Primeira coisa, a intencionalidade. Tudo que você fizer, a história que você vai ler, a sua programação, uma brincadeira, uma atividade, ela deve ser intencional. Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é que as crianças conheçam a Jesus. O meu objetivo é que as crianças que estão muito ansiosas nas suas casas, elas possam se confortar em Cristo, saber que Deus as ama, saber que Deus está com elas e que isso vai passar. O meu objetivo é ensinar sobre o período histórico. O meu objetivo, enfim, qual é o seu objetivo? Seja intencional. E aí você vai alcançar, você vai traçar as metas para alcançar aquele objetivo, ok? Segunda coisa, na tecnologia a gente também tem que ser interativo. Você precisa usar a interatividade. A própria tecnologia, ela já faz com que o aluno participe, né? Quando ele vai estar lá mexendo num aplicativo, num jogo, são ferramentas interativas. Agora, se a criança não está só ali ouvindo você falar, qual é a interatividade dela? Ela não tem, é como se fosse TV. Ela não tem. Então, o que você precisa? Você precisa buscar meios para que ela interaja com você. Qual é a idade da sua criança? A minha criança é pequenininha, meus alunos são pequenininhos. Eu vou fazer uma live com eles, eu vou gravar um vídeo para contar a historinha para eles. E aí, então você vai gravar pensando na sua criança. Você já observou os desenhos de hoje? Como eles são? Eles tentam ser interativos, porque de uma forma geral o desenho não é interativo, o desenho só é passivo. A criança não vai tocar, não vai experimentar, ela vai sentar e vai assistir. Mas hoje em dia a gente fala assim, ó, oi, tudo bem? Que legal! É como se ele estivesse falando com a criança. Ele dá tipo um tempinho para que a criança responda como se ele estivesse falando, mas ele não está falando. Então, por exemplo, qual é aonde a Dora está escondida? Aí coloca assim uma ilha, coloca uma ponte, coloca uma toca, um outro lugar. E aí dá um tempinho. A criança, aí vai plim. Isso mesmo, está embaixo da ponte. Ou seja, dá um espaço para a criança interagir.
Eu fiz um vídeo, gravei um vídeo para as crianças falando sobre o plano da salvação. Eu coloquei aqui na minha televisão, meu filho ficou me assistindo. Ele aqui em casa ficou me assistindo. Aí enquanto isso, ele estava assistindo, daqui a pouco eu falei assim, você quer aceitar Jesus como seu salvador? Aí ele, sim, na televisão. Então tá, então você vai orar e vai repetir comigo. Eu comecei a orar e ele começou a repetir comigo. Ou seja, quantos anos ele tem? 3 anos, vai fazer 4 anos. Então, a criança nessa faixa, ela vai querer interagir. Então, é uma forma que você pode ter de falar com ela. Se você não fizer uma live, né, um ao vivo, você pode fazer dessa maneira. Grava o seu vídeo, vai contar a sua história e interaja com ela, né? Se for uma criança maior, ela já pode já entender mais rápido, né? Você pode colocar um desafio ao longo ou no final, tem um desafio. É muito interessante que nesse período vocês utilizem aplicativos de interatividade. O WhatsApp, você consegue colocar 4 pessoas para falar ao mesmo tempo, para se ver. O Zoom, você pode colocar mais pessoas para se ver. O Skype também. Então, você utilizar essas ferramentas, ele é muito importante, porque nem sempre o seu vídeo precisa ficar, tipo assim, no Facebook, no YouTube, né? Quando você tem condição de ter essa interatividade, vai ser muito melhor. O ganho vai ser maior. E com as crianças maiores funciona muito, é excelente. Então as crianças vão curtir, elas vão ficar felizes, vão poder participar ali com você e vai ser muito bom, tá bom? Tenho enviado cultos online nos grupos dos pais. Sim, ok. Gente, esse é um desafio, porque a gente precisa muito dos pais. Porque assim, criança, nem toda criança, e a maioria delas não tem celular, né? Hoje em dia muitas crianças têm, mas assim, a maioria não tem. Se tem, não pode entrar no Facebook, não pode entrar, assim, não tem a rede social, mas tem o WhatsApp, então é fundamental. Gente, a parceria com os pais sempre foi importante. Quando a gente está no culto na igreja, quando o pai vai levar as crianças para o ensaio, quando o pai vai levar as crianças para a salinha, sempre foi importante e hoje é muito mais importante. Também percebo que os pais estão assim super atarefados em casa. Eles estão desafiados porque eles estão tendo que ser tutores dos seus filhos nas aulas online. Então a maioria das escolas está fazendo aulas online e aí a professora manda o vídeo, o aluno assiste junto com a mãe e a mãe é que acompanha a criança na atividade. Então assim, ela já tem esse trabalho na escola e vai ter o trabalho com a gente? Ai, talvez você pense, mas nós somos tão importantes quanto, ou somos mais, eu diria, eu arrisco a dizer, né? Porque nós estamos falando, ajudando, dando suporte para o ensino da vida, das palavras que têm vida. Mas, infelizmente, é assim, né? A prioridade é o conteúdo secular, é a formação acadêmica, né? Isso aqui muitas vezes está fora. Os pais não têm tempo para estarem com seus filhos, não tem. E cabe a nós buscarmos estratégias. Não é só que as crianças vejam a gente, não é só a criança preencher algo para a gente, mas mesmo que a criança, se nós pudermos ser veículos para que os pais tenham esses momentos com as crianças, vai ser perfeito, melhor ainda, porque muitas famílias não têm esse momento. 90% dos lares cristãos descumprem o mandamento de Cristo e não fazem culto nos lares. A maioria não faz. Então, esse é o momento da gente resgatar o culto no lar, essa prática. Né? A gente tem hoje algumas pessoas que estão fazendo devocionais, estão assim ajudando através de materiais, dando suporte para os pais. Mas é muito importante que o pai tenha aquele momento. Então, a Josiane está colocando aí, as minhas filhas não têm rede social. Exatamente. E assim como as suas filhas, Josiane, a maioria das crianças não tem e não pode ter.
Então, gente, a gente precisa se adequar, né? Então, vamos lá. Dicas. Você, professor, nesse momento, pode tentar fazer o seu, dando continuidade aí com os cultos nas crianças, tentar fazer uma programação. Eu participei essa semana, semana que passou agora, eu participei, esse final de semana, de uma programação de EBF online. A Tia Aline, até uma ex-aluna minha, ela me convidou para contar um momento de história. Como é que ela tá fazendo? Ela criou um grupo no Facebook, e aí esse grupo do Facebook, ela colocou as crianças da igreja dela, convidou outras crianças, vizinhos, pessoas da comunidade, né, dela, e criou esse grupo fechado. E aí ela programou uma EBF. A EBF que ela tá usando já vem pronta, já tá escrita. É uma EBF de 3 dias, né? E aí o que ela fez? Numa EBF você tem um roteiro de história missionária, memorização, cânticos, atividades, né, para você fazer atividades manuais. Durante a semana, ela dividiu essas atividades. Então, por exemplo, segunda-feira tem a história missionária, terça-feira tem a atividade, quarta-feira é a memorização, quinta-feira são músicas, tem desafios. Então, ela tá o tempo todo. Parabéns, Tia Aline, parabéns para ela. Ela tá o tempo todo ali acompanhando os alunos e os pais estão motivados. Então não só ela. O que ela fez? Ela convidou outras pessoas que estão ajudando. Com isso, ela tá administrando muito bem o grupo dela, interagindo com as crianças, pedindo os trabalhinhos. Ela tá colocando os trabalhinhos para as crianças. Tá dando opção para criança que não tem como imprimir, pegar, entendeu? Então ela tá assim fazendo um acompanhamento legal com essas crianças. E os pais também estão participando. Na minha live, os pais estavam lá e ela pedia para colocar fulano presente, o pai colocava. Então essa é uma forma muito legal de você utilizar. Ela está utilizando qual ferramenta? O Facebook. E ali no Facebook, no grupo do Facebook fechado, a criança que não conseguiu assistir a sua aula ao vivo por algum motivo, pode ir lá depois. Então assim, a interatividade, gente, ela é muito importante. Porque uma coisa é você botar um vídeo pro seu canal, você compartilhar o link. Você compartilhar o link vai demandar um esforço da criança, do pai, querer assistir. E aí o teu vídeo tem que estar, muito legal, tem que estar muito dinâmico. A gente tá com uma enxurrada aí de distrações, né? Então, você tem que pensar nisso. Mas quando você pensa em algo específico para sua criança, é diferente. Por isso que eu falei, a intencionalidade. Qual é a minha intenção? O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Depois, como eu vou fazer para alcançar esse objetivo? Eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram, eu tenho o YouTube, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o Skype, eu tenho tudo isso daqui. Quais são as ferramentas que as minhas crianças acessam? Quais são as ferramentas que os pais acessam? Quem são as minhas crianças? Os pais das crianças são crentes? São todos cristãos? Eu tenho um grupo no WhatsApp de interação com os pais. Qual é o seu acesso? Porque o que acontece? Muitas tias não têm acesso aos pais. Muitas tias não têm telefone dos pais. Muitas tias são só tias da salinha, conhece a criança, o pai deixa a criança vai embora e não sabe nem quem é o pai, não sabe nem onde mora, não sabe nada da criança. Gente, um professor que eu tô falando, não tô falando daquele líder que vai pregar com um monte de criança, tem que conhecer seus cordeirinhos, tem que conhecer suas ovelhinhas. O bom pastor conhece as ovelhas pelo nome. E aí, você tem que pensar como você vai alcançar, para que você não fique frustrado, para que você tenha um êxito. Então você estabelece a meta e você vai pensar em como você vai fazer para alcançar a meta. A tia Vanessa, ela tá fazendo o Super 5. O Super 5 também é uma programação bem legal. Ideal é você já pegar alguma coisa que já tenha pronta e aí vai facilitar o seu trabalho. Você vai estudar, né, aquilo ou lições, você pode falar diretamente na Bíblia, né? Mas o ideal é que você faça
um programa. Então, exemplo dessa EBF, uma EBF de 3 dias que foi dividida em 3 semanas. Então fica fácil, né? A criança não demanda tanto da criança. A criança já sabe que tem aquela atividade em determinado momento. O pai também não sobrecarrega. Oi, dá um beijo pro Vitor Hugo. Beijo. Não sobrecarrega, tá? Tem também o Super 5, que é uma programação da PEC, a antiga classe de 5 dias, que conta o plano da salvação. E que tal se você pegasse seus alunos e trabalhasse com o Super 5? É um programa bem legal. Também tem o Talmud de Jesus Cristo. Você conhece o Talmud de Jesus Cristo? É um programa escrito pela Junta Mundial de Missões Infantis. Que tal se você pegasse essa programação e você fizesse com as suas crianças? Ia ser muito legal. Então procure pensar na sua criança. E como eu falei, quando os pais são cristãos, fica mais fácil você ter essa interação. Legal, Ana Paula, é isso aí. Tá fazendo um Talmud. Fica mais fácil ter essa interação, né? Você tem um telefone quando o pai não é. Então o desafio é maior ainda. Mas essas crianças que os pais não são cristãos também precisam. E outra coisa, com essa ferramenta da internet, você pode chegar nos lugares das crianças que não iam para a igreja. Olha só que legal! Então, você precisa ter amor, ter disciplina. Gente, tem que abrir mão. Não é fácil. Eu tô aqui falando com vocês, meus filhos estão lá. Vocês devem estar ouvindo aí, brincando, se já vieram bater aqui na porta. Não é fácil, vai demandar tempo, exige que você tenha esforço, bom ânimo, sabe? Força de vontade para você fazer, mas vale a pena, porque existem crianças que estão cheias de saudade de vocês, mas mais do que isso, existem crianças que estão sofrendo. Existem crianças que estão sofrendo de todas as maneiras, sofrendo ausência, sofrendo por estresse. Crianças estressadas, já ouviram falar? Existe crianças estressadas, crianças que estão sendo abusadas fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E tem uma pesquisa que fala que o índice de abuso sexual na infância, ele aumenta nas férias escolares. Isso é muito triste. É muito triste ouvir isso, saber disso, que a gente pensa assim, nossa, as crianças agora estão com seus pais, elas estão lá, felizes, vão poder ter mais tempo com os pais e tal. Mas quantas crianças que estão doidas, que ficam doidas para voltar para a escola? Quantas crianças? Muitas crianças estão precisando do nosso apoio, sabe? Então você vai chegar aonde outras pessoas, aonde eu não posso chegar. Porque quem que vai falar, quem tem a comunicação, quem conhece a sua criança é você. Então você sabe, procura se esforçar para fazer isso acontecer, para utilizar essas ferramentas em prol da obra de Cristo. E outra coisa, essa palavra ela vai chegar também no coração dos pais, porque se o pai está ali sentadinho para ouvir a criança, ele também está ouvindo. Então ele vai saber, se ele for crente, ele vai saber que o que o filho dele está aprendendo é conteúdo de adulto. Tá aqui na Bíblia. Ele vai saber que o que o filho dele está aprendendo não é passatempo, que é sério, que o seu trabalho é sério, é um tempo de valorização de todos, de empatia, valorização da figura do professor também, tá? E o pai que não é cristão, ele vai estar ouvindo a palavra de Deus. Tem adultos que se convertem com a pregação de criança. Por isso que no nosso tempo com a criança, dentro da igreja, é muito precioso, né? Eu sempre falo sobre isso. A gente passa 1 hora por semana com as crianças. E olha quanto tempo que ela passa na escola, na rua, no play, em qualquer outro lugar. Muito mais tempo, não é? A Vanessa está dizendo que terminou, foi uma bênção. Um amiguinho do filho dela aceitou a Jesus.
Então, tá vendo? Então, assim, é testemunho de vida. E nosso trabalho não é vão. Então, é um desafio? É sim. Mas faça. Vença esse desafio. Supere. Então, você pode utilizar esses programas. Oi, tia boneca. A boneca Macita, tudo bem? Foi o meu caso. Levei eles para Jesus pequeno. Então, amém, glória a Deus. Então, você pode utilizar devocionais, você pode, assim, fazer um cantinho, por exemplo, Hora da História. Então, você grava vídeos curtos, esses vídeos que você vai poder mandar pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp, você não pode mandar vídeos longos, tá? Então, tem que ser vídeos curtos. E assim, falando para a criança ela não tem um tempo de concentração grande, não é igual ao adulto, é curto. Ela vai ficar concentrada em você ali pouco tempo. Então faz um vídeo, grava um vídeo na sua casa, pode gravar, não precisa ser uma live, né? Eu tô falando agora de WhatsApp. Você grava um vídeo curtinho, um vídeo bem legal, pensa no cenário que vai ficar atrás, tá? Traz uma coisa colorida, pensa numa roupa, bota um lacinho, faz uma cara bem feliz, bem alegre, transmita alegria, porque a gente não vai falar de Cristo triste, a gente não vai falar de Cristo de qualquer jeito. Se Cristo transmite alegria, o nosso coração tem que estar cheio de alegria. E grava esse vídeo. Vai dar certo. Se não conseguiu o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, faça o quarto, faça o quinto, mas faça. No sexto vai sair e você vai mandar para todo mundo. O primeiro vídeo, depois o segundo, o terceiro e faça. Se você fizer vídeos curtos, você não vai ter tanto trabalho para edição. Eu quero ter um momento para gravar um vídeo, para ensinar a editar vídeo. Você pode até pesquisar, tem vários vídeos no YouTube ensinando, mas edição é uma coisa que demora muito. Muitas vezes eu demoro 8 horas, um dia para editar um vídeo simples. Então, se você parar e gravar um vídeo direto, vai ser mais fácil para você dar esse primeiro passo, porque você não vai se desanimar. Você não vai desanimar. Então você pega a sua câmera do celular, coloca na horizontal, não é na vertical, tá? Não é na vertical, na horizontal, e você vai gravar. Começa falando. Oi, gente, grava o teu vídeo curto, 6 minutos. Já vai ser suficiente. 7 minutos, não precisa fazer o programa inteiro de um culto infantil. Faça histórias. Aí você grava um vídeo de uma história. Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar uma história pra vocês. Vamos lá. Pega o papai, pega a mamãe, senta bonitinho e vamos pra história. E aí você vai contar aquela história linda. Acabou a história? Quiser gravar no mesmo dia, grava um outro dia só com música. Oi, gente! A gente vai cantar agora. Eu quero ensinar uma música pra vocês. E você vai gravando esses vídeos curtinhos. E aí você ensina a música. Depois você vai gravar um outro vídeo ensinando a fazer uma atividade manual. Você entendeu? Então, assim, grava pequenos vídeos. Gente, se você conseguir fazer isso, vai ser top demais. Porque você vai conseguir enviar os vídeos pelo WhatsApp. Você pode criar um grupo no WhatsApp, porque nem todo mundo tem acesso a YouTube, a internet. Porque YouTube vai gastar o pacote de dados, né? Então, rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp é mais acessível, tá ok? Então, você vai gravar o vídeo e vai mandar pelo WhatsApp. E esse vídeo, saber disso, ele pode ser compartilhado. Então, vai ter crianças que vai compartilhar. Então, grava um vídeo legal para compartilharem. Um vídeo legal aí seu, tá bom? Oi, tia Angélica! Um beijo! Tia Angélica tá aqui. Ai, que legal, Lu! Luciana tá dizendo aí que gravou várias vezes e pegou a minha dica para gravar no celular na horizontal. E isso, gente, sabe por quê? Porque eu gravei esse vídeo? Porque às vezes pode ser sugestões tão simples, mas as pessoas na hora de assistir o vídeo não percebem. Mas quando vai gravar, o efeito é totalmente diferente. Porque quando você vai colocar no YouTube, por exemplo, a tua câmera vai ficar assim, com aquela tarja preta do lado assim, e fica só aquele filetinho assim de você em pé. Então, na horizontal, sempre na horizontal, tá? Em alguns momentos
momentos, tipo fazer stories, aí teria que ser na vertical, tá? Então, gente, a ideia é essa, é alcançar crianças. Grava os vídeos curtos, manda pelo WhatsApp e interage com as crianças ali. Depois que você, exemplo, você marcou o horário para colocar a história, colocou a história lá, e aí você marca um horário para fazer uma live com eles. E aí fala assim, aí criança, o que vocês acharam do vídeo? Uma coisa mais tranquila, nem você vai ficar inseguro se você tá começando pela primeira vez, ficar nervoso, né, para falar ao vivo, fazer uma live. Então você vai ficar mais tranquilo, porque você pode ficar lá lendo os comentários das crianças, dos pais, né, no caso, que estão ali junto com as crianças, e falando. Mas o ideal é você utilizar essas ferramentas de vídeo, tipo Skype, é bem legal, e que você coloca a tela, você olha a carinha das crianças ali. E se você não tiver acesso a esses recursos, nem a sua criança, porque é tudo muito novo, pesquisa, tá? O que seria melhor para todos eles. E faça também chamada de vídeo no WhatsApp. Aí você coloca 4 crianças, quer dizer, você e mais 3 crianças. Depois você pega você e mais 3 crianças. Para uma sala pequena, isso funciona, dá para você fazer com todo mundo. Uma sala com muitas crianças, ou se você pensar no ministério, com muitas crianças não dá. Então, tem que ser outra maneira. Faça desafios, peça para que eles gravem vídeos. Então, você ensina uma memorização, por exemplo. Você vai lá, pega o recurso, faz tudo direitinho, tá? Faz o recurso visual e aí você vai ensinar o versículo para memorizar. Depois que você ensinar a memorização, você faça desafios, faça que as crianças gravem vídeos para que mandem para vocês. Aí você no grupo fechado, não aberto, tem que ter muito cuidado com a exposição da criança, tá? Da imagem da criança. Grupo fechado, você vai e... Como faz o que no Zap? Vanessa, como faz o que? Deixa eu ver aqui. Mas não fez seu grupo fechado. Isso aí, Vanessa. Você ficou quase uma madrugada para gravar um vídeo de 5 minutos. Exatamente. É isso, porque não é fácil. Não é fácil. Mas depois que você vê, tem o primeiro resultado, você vai fazer um, fazer outro. Gente, é a necessidade do momento. Então pense nisso. Pense nisso. E é o futuro também. Então assim, gente, continue perseverando com essa questão da câmera, é questão de prática mesmo, de habilidade, tá bom? E treino, vai fazendo que vocês vão. Então falamos aqui sobre a intencionalidade, falamos sobre a interatividade, falamos sobre as plataformas que você pode utilizar, falamos sobre os programas, né, que você pode utilizar, as ferramentas, e agora uma coisa muito importante, a afetividade, tá? A afetividade, no caso a gente está falando de criança, né? Vínculo, a gente tem vínculo com as nossas crianças. Então, como você vai expressar isso de forma mais pessoal? Como você vai dizer que tá com saudade dela? Não vai ser uma coisa mecânica, entende? Por isso que eu estava falando com vocês da interatividade e da possibilidade de interagir, de se ver, sabe? É muito mais do que você gravar um vídeo. Você vai gravar um vídeo que vai ter alcance. Qual é o objetivo do vídeo? Contar a história, pregar a palavra, ensinar determinado conteúdo. Ok, ensinou. Esse é o objetivo. Agora, a interatividade, a troca, a experiência. Então, quando você dá atividades para eles fazerem em casa, você está proporcionando experiência para eles. E quando você tem interatividade, você consegue ter o contato. Gente, telefone. Gente, não pode fazer chamada de vídeo? Então, manda um áudio. Fala, oi fulaninho, tudo bem? Que saudade que a tia tá de você. Isso é pastoreio. Isso aí.
sobre a interação por live após vídeos no Zap. Indica fazer no Face. Eu indico você fazer no grupo fechado. Se você quiser ter... Olha só, vamos lá, Vanessa, Liliane. Se você vai estar tendo ali uma interatividade com as suas crianças, para maior interatividade, eu indico ser um grupo fechado, porque ali no grupo as pessoas vão se falar. E podem também compartilhar conteúdos, podem compartilhar seus trabalhinhos e tal. Fica mais organizado. Porque se você fizer no seu Facebook, você vai colocar outras coisas também. Você vai colocar suas postagens, então vai ser uma coisa mais jogada, vamos dizer assim. Então você não vai ter tanto controle. Mas você também pode fazer no teu Facebook, né? Então, você fazendo no teu Facebook, você vai estar interagindo também com a tua rede toda de amigos. Então é uma coisa também legal. Você pode equilibrar as duas coisas, você pode fazer os dois, né? Vai ser legal. Então você vai estar dando oportunidade para outras crianças também, outras pessoas poderem compartilhar esse conteúdo, mas na questão de você ter um controle maior sobre as crianças que estão participando, quem está lendo, o ideal seria você ter o grupo fechado. Agora, como eu falei, da ideia da IBF, agora, a questão de você utilizar o Zoom, o Skype e o próprio WhatsApp na chamada de vídeo, ela é bem interessante porque você vai estar vendo a criança. Então é bem legal, a criança se alegra. Eu vejo assim meus filhos, eles têm, um tem 3, outro tem 2. Vai fazer 4, a outra tem 2. É só o telefone ligar e falar, vovó, eles ficam desesperados pra falar com a vovó. E a vovó do outro lado desesperada fala com eles pra abraçar. Mas aí como é que você vai matar essa saudade? Como é que você vai conseguir chegar mais perto? Assim. Não tem aquele contato físico, mas pelo menos você olhando para a pessoa é diferente. E agora vocês estão olhando para mim. Agora se eu estivesse olhando para vocês, seria tão legal, entendeu? Então seria mais... E aí eu coloquei aqui o acompanhamento pessoal no passo dos meninos. E aí a gente esbarra com a sua pergunta agora, Liliane. Eu botei no passo dos meninos, até lembrei do livro do pastor Gilberto Siletti. Acho que tem um livro desse tema. E eu queria falar sobre o acompanhamento pessoal. Então, dessa maneira você consegue acompanhar a sua criança. E como eu dei o exemplo da tia Aline, eu achei bem legal ela lá no grupo dela do GBF, que ela anota lá, faz chamadinha, tudo direitinho, chamadinha, quem são as crianças que estão lá. Excelente, extraordinário, tá bom? Então, pessoal, falamos sobre o uso da tecnologia ao nosso favor. E agora... Deixa eu só ler aqui, porque agora eu vou falar sobre um plano de ação. Eu vou dar uma sugestão de plano de ação para você trabalhar com as famílias e com os professores, tá?